né? E eu vou pedir para o Eric fazer uma oração pelo nosso tempo de estudo, por favor. Amém, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Peço que a sua palavra venha, Deus, encontrar, Deus, terra fértil em nossos corações e que a gente possa ouvir a sua voz, Senhor, e a gente possa, Deus, nos aprofundar nesse relacionamento contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. Abençoa cada conexão de internet e que a gente possa ser edificado, Pai, e nos aprofundarmos em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, abençoa as nossas vidas e continua com a sua presença entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, quem puder abrir o vídeo, ajuda a gente que está ministrando poder enxergar vocês, né? Vamos abrir o texto que nós temos meditado, Isaías 43, de 16 até 19. Isaías 43, de 16 a 19. E, rapidamente, para a gente relembrar, e quem não estava no domingo passado, né? Mas nós estamos meditando sobre a direção de Deus para a igreja. E esse primeiro texto, ele é um texto um texto profético, eu digo assim, que o pastor Edu, que é o presidente da nossa denominação, trouxe para nós, né? Então, nós já meditamos no versículo 19, e hoje nós vamos continuar meditando no restante do texto. Eu vou pedir vou pedir para o Newton. Newton, você podia ler para nós Isaías 43, de 16 a 19? Obrigado. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Obrigado pela leitura. Ok, agora nós já vamos diretamente para conversarmos sobre esse texto, né? A gente já vai dividir em grupos e nós vamos fazer uma divisão. São 22 pessoas, acho que nós vamos dividir em 5 grupos. 5 grupos. Então, deixa eu dar uma orientada aqui, né? Deixa eu ver os nossos facilitadores, se estão todos aqui, né? Ok. Mitsu, então eu vou pedir, como vai ser 5 grupos, então dessa vez você não vai precisar facilitar, tudo bem? Tá ok. Então, vamos fazer a divisão. Então, bom, continuando aqui o estudo, né, ainda sobre os versículos que foram passados na semana passada, né, o pastor colocou aqui mais 4 perguntas. Né? Eu vou fazer diferente dessa vez, eu vou ler todas as 4 perguntas e aí a gente dá uma opinião relacionando todas elas. Né? Acho que vai mais rápido assim. Então, a primeira pergunta é: que alerta Deus dá ao seu povo no versículo 18? Né? No versículo de 12 fala: se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Desculpa, eu estou vendo o versículo errado. Tá? Desculpa. 18. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Agora sim. A segunda pergunta é: o que são as coisas passadas e as coisas antigas, olhando o contexto? Terceira, qual outro alerta que Deus dá ao seu povo no versículo 19? Que é: também a sua posteridade seria como areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria... Perdão, irmãos, eu estou me embananando aqui. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Me perdoem, meus irmãos, é que eu copiei errado o
o capítulo 48, não 43, por isso que eu anotei aqui e estava confundindo tudo, vou até apagar. Ah, tá. Agora está explicado, né? Por que será que eles não estavam percebendo o novo que Deus estava fazendo? Aí, para essa pergunta, que é a quarta, ele pede para a gente ler o versículo 8. Tá? Eu vou ler aqui para a gente agilizar. Esse está certo que eu corrigi, tá? Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Eu acho que é esse. Que tinha colocou É isso mesmo. Então, relembrando que alerta Deus dá ao povo, ao seu povo no versículo 18, o que são as coisas passadas e as coisas antigas, olhando o contexto. Qual outro alerta que Deus dá ao seu povo no versículo 19? E por que será que eles não estavam percebendo o novo que Deus estava fazendo? E aí vamos seguir a ordem para ser mais direto, né? A ordem alfabética, né? nas discussões aí. Eric ou Aire? Aire começa Aire é Rafaela, né, Aire? Aire e Rafaela. Agora a Aire virou Rafaela, né? Vamos lá, então, vamos lá. Shumitsu, é para responder todas ou só a primeira? Vamos fazer todas, que acho que okay. Aí cada um pega a palavra toda e fica mais rápido, né? Tá ok. Que aí a gente tem tempo depois de discutir mais pontualmente, né? Ok. Bom, o alerta que Deus dá no versículo 18 é para a gente realmente esquecer, né, o que ficou para trás, porque tem coisas novas. E a gente não ficar preso ao passado, mas olhar para o novo que Deus está fazendo. Agora, as coisas passadas e antigas eu realmente preciso ver melhor, mas eu creio que o novo é o caminho no meio do deserto, né? E rios na terra seca, que ele fala no 19, e eu acho que é isso, mas o antigo ainda preciso ver melhor o contexto. O alerta do 19... para a gente abrir os olhos, né? Para a gente estar atento ao novo de Deus, porque ele fala, vejam, já comecei, vocês não percebem, vocês não estão percebendo o que eu já estou fazendo, né? Então, essa questão de a gente abrir os olhos, né? Tá sensível ao que Deus está fazendo. E a quarta pergunta, eu também acho que eu vou precisar de mais tempo para saber, né? Mas por algum motivo eles não estavam percebendo, né? Acho que realmente isso eu preciso ver melhor aqui no texto. Mas é isso que eu assim, de maneira geral, né? Aí a próxima é a Aire? Ou calma, JKL. A minha mãe é K, né? Ou é amigo? É Kátia, que eu sou Lissa. Então vamos lá. Acho que a Eliane, ela acabou de chegar aí, ó, com E também. Eu vou falar para dar um tempinho para ela sentar. Ok. Eu tô de Marta. Eu falei aqui em casa, aplicação direta da mensagem. Hoje não vai ter almoço, a gente vai sentar para ouvir a voz de Deus. Hoje é meu dia na escala de fazer almoço. Cancelei. Ok. O alerta que Deus dá para o seu povo é: percebam, estejam atentos, né? Porque é tão interessante que a gente pode estar buscando a voz de Deus, mas a gente não está disposto a ouvir, né? E para ouvir a gente precisa parar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se a gente está corrido, fazendo um monte de coisa, olha, eu já cheguei a uma conclusão. Depois da pandemia eu entendi claramente, para mim, assim, esse negócio de Deus sabe, né? O manual dele é perfeito. Quando ele fala que, quando ele divide a função da mulher e do homem, né? Não está falando que um é superior ao outro, mas cada um tem função diferente. E quando eu vejo assim o privilégio que a gente tem de cozinhar para a família, limpar a casa, cuidar da família,
é impressionante o número de mulheres, e isso acontece comigo frequentemente, quando a gente para fazer essas coisas. Deus fala tanto com a gente. Mas quando a mão está ocupada lá lavando louça, esfregando azulejo, parece que o ouvido destapa, assim, a cabeça abre, e aí a gente escuta Deus, né? É impressionante. O Eric também sente, quando ele faz isso, ó, Deus fala com ele também. É o mistério da pia, de lavar a roupa, pendurar a roupa. Olha, tem um negócio extraordinário, né? Aquilo que parece ser ordinário, Deus tem um extraordinário no dia a dia. E por isso que tem que fazer todos os dias, né? É impressionante. A gente faz o almoço, daqui a pouco tem que fazer a janta. Jesus! É muito trabalho. Mas o pão nosso de cada dia, a palavra do Senhor também é cada dia, né? E esse exercício, e se a gente for para esses exercícios pensando assim, uau, agora é uma hora que Deus vai poder falar comigo, eu quero ouvir o Senhor falando comigo nesse momento. Então eu acho que tem um novo ali, né? A gente nunca faz a mesma comida, porque aquele arroz que a gente fez já foi embora, é outro grão de arroz que eu vou cozinhar. Né? E se a gente vai para esse encontro com o Senhor pensando, uau, é novo esse encontro, não é nada parecido com nenhum outro que eu tive. Às vezes a gente vai esperando sentir a mesma coisa, ouvir a mesma coisa. Não, a gente tem que ir com a expectativa nova. Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje? O que o Senhor está fazendo que eu quero entrar junto com o Senhor, eu quero participar. Né? Então, eu acho que essa abertura, né? Que Deus está alertando a gente, estejam abertos para aquilo que eu posso fazer hoje. Né? E eu acho que foi isso que a gente experimentou literalmente na quinta-feira, na reunião de oração, foi muito forte. A gente, né, Deus falando desde o começo, mudou tudo, o esquema, foi um negócio extraordinário mesmo. E Deus fez uma nova reunião de oração, não foi nem só reunião de oração, a presença de Deus veio muito forte, né? E as coisas do passado, então, para mim, a segunda parte que está falando é isso mesmo. É a gente estar fixo naquilo que já aconteceu. Né? Eu já ouvi vários pastores falando que quando os anjos estão falando assim, santo, 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 a Bíblia diz que tem anjo o dia inteiro, 24 horas, falando, declarando que o Senhor é santo, é santo, é santo. Né? E parece uma coisa monótona, parece que a falta de criatividade não tem nada novo, mas pelo contrário, né, o que eu ouvi, acho que o Luciano Subirá falar, é que cada vez que eles abrem os olhos, que eles olham de novo para Deus, eles ficam impressionados, uau, eles veem uma outra faceta de Deus, uma nova faceta de Deus, e Deus se revela de novo para eles, e eles veem uma coisa nova. Então, aquele santo que eles estão declarando ali, é um negócio novo, que sai a cada vez que eles olham para Deus, né? Então, isso é uma coisa assim, Deus, eu quero um novo do Senhor, eu quero um novo do Senhor, eu quero, então, para mim, isso vamos deixar as coisas que já passaram, o pão de ontem, o arroz de ontem, ele não volta mais. Ele já foi. Se a gente quiser o arroz de ontem, misericórdia, vai ser muito ruim. Ele já virou outro que não dá para a gente se alimentar. E a gente tem que pensar isso. Não dá para alimentar da comida velha, que já foi. Então, Deus, eu quero um novo, eu quero um novo. Todos os dias tem um banquete novo preparado. Né? Então, para mim é isso. Tem a ver com alimento espiritual novo. Eu quero um novo, né? O alerta que Deus dá no 19 é, olha, eu já estou fazendo. Vocês não estão vendo? Para mim é isso. Vocês não tão, já está acontecendo. Né? E a visão que Deus deu para o tio Masashi, que a gente está entendendo, ó, a criança, e para mim essa criança, eu já falei, não tem nada a ver com a idade cronológica. Tem a ver com aquilo que Deus falou assim, quem não se tornar como uma criança não vai ver o reino dos céus. É uma disposição interior. Aqueles que estão como uma criança, Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não sei andar, eu quero seguir o Senhor, né? Esses aí estão. Então, para mim, assim, esse alerta, olha, presta atenção, já está acontecendo. Você não está percebendo, você está fora do mover. Então, misericórdia, Senhor. E por que eles não estavam percebendo o novo de Deus, né? O versículo 8. Você pode ler de novo, Mitsu, o versículo 8?
rapidinho, antes de eu começar a ler, não sei porquê, mas só está faltando 1 minuto e 20. Eu acho que contaram errado esse tempo aí, Então, viu? então fala, pode passar, as meninas continuam, pode falar, vai, menina. Antes disso, vamos logo eleger o nosso representante, né? Quem se candidata? Esse silêncio é Tio, ensurdecedor. Fala. tio, anotei assim um resumo do que Uhum. de cada. É que eu anotei na pergunta, né? Só que só o que no caso era o que a tia falaram, um resumo assim. Resumão. É, Eu tá. também As anotei aqui. respostas. Aí a Megumi pode falar. Foi você que anotou. Eu anotei Pode? essa. Nenhum apoiado? Eu posso, mas eu meio que só vou falar, né? Aquela pessoa do grupo da trabalho da escola que só. Mas eu faço sim, eu posso falar. 15 Eric, no segundos. caso, as coisas passadas e antigas relacionadas no versículo 8, pelo contexto do versículo, está relacionado com, se eu não me engano, com o Êxodo, né? Com o Êxodo. Êxodo. O que seria? O milagre de Deus, né? Quando ele tirou o povo do Egito. Né? Ah, as pragas. Então, as coisas antigas que foram feitas, né? Os milagres, as coisas que o Deus tinha feito naquele, para não se prender só nessas coisas passadas, né? Mas no novo que ele estava operando. Eu só confesso que eu ainda não consegui encontrar o novo que ele se refere aqui nesses versículos. Mas a gente vai aprender com certeza. Eu Para penso mim, mais esse no novo novo de é hoje. um avivamento, viu? Eu Viver no poder, no espírito e sendo conduzido para ele. Para mim é isso. Quem está vivendo isso já está no novo. Perfeito. Mas vamos lá, né? Vamos agora concluir aí. Faltava a Megumi e a Aire dar o seu entendimento. E aí vamos tentar dessa vez seguir o tempo, né? Acho que eu falei 15 minutos. Megumi, né? Que alerta Deus dá ao seu povo no versículo 18, né? Eu também acho que assim, o alerta que ele está dando no 18 é para não ficar apegado a alguma coisa só que Deus fez, né? Uma coisa que Deus fez, e tentar encontrar esse novo de Deus, né? Não só numa coisa só que Deus fez. Deus é grande, né? Como a Tia Kate falou, né? Vasto, assim. Depois, tá? Versículo 2. Segunda pergunta. São as coisas passadas e coisas antigas, olhando o contexto. As coisas passadas e as antigas são os feitos que Deus fez no Êxodo, né? Quando os israelitas puderam sair do cativeiro lá. Só de sair do cativeiro, né? Da escravidão é uma coisa grande, né? O Egito era uma terra, assim, bem poderosa nesse sentido. Terceira pergunta. Qual outro alerta que Deus dá ao povo no versículo 19? Esse aí eu tô junto com a tia Kátia. Ele tá falando assim, tô fazendo algo novo. Oi, né? Novidade aqui, atualização. Sistema tá disponível, né? Então, só basta a gente apertar lá no botão para atualizar. Quarta pergunta, por que será que eles não estavam percebendo o novo de Deus, o novo que Deus estava fazendo? O versículo 8 fala assim, né? Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos. O que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Então, eu acho que é no sentido espiritual, né? Porque não tem como a gente ter... Sim, tem, mas sim, no sentido espiritual nas coisas que Deus está fazendo, né? Então, isso que eles não estavam percebendo, né? Eu creio que é porque não estavam se atentando, ou seja, tomando uma posição de
Deus, eu quero te ouvir, né? Deus, eu quero, queremos, né, como povo, tá olhando para o Senhor fixo, que nem a criança que estava olhando para a coluna de fogo na visão da última faixa. Então é isso. Eu posso concordar com tudo. É objetivo, né? Assim é. Ctrl-C, Ctrl-V. Aire. Ok. 5 minutos, ok. Então, o da primeira pergunta, é isso mesmo que eu ia falar, mais antes que a Megumi falou, né? Sobre não ficar apegado, né? Não ficar preso, como o Eric falou, as coisas do passado, que a Megumi também frisou, né? Que foi Deus que fez. Mas a gente não pode ficar, né, ali, porque ele pode fazer coisas novas, né? Ele vai, assim, mostrando mais coisas, assim, como a tia Cade falou sobre os anjos, né? Ele vai se mostrando pra gente, porque a gente é bem limitado, né? Mas Deus, ele se mostra da forma que ele consegue não, que ele quer pra gente, que a gente consegue perceber, né? Então é de pouco em pouco que ele vai se mostrando de uma forma nova. E na segunda pergunta, eu acho que isso que ele está falando sobre as coisas antigas tem no versículo 16 e no 17, que ele falou que preparou um caminho no mar, vereda nas águas impetuosas, né? Sobre os carros de guerra e os cavalos que jazem ali jamais se levantarão. Aí é aquele momento que eles estão saindo, né? Deus abriu o mar e os egípcios também ali, eles morreram ali na água, né? Então, acho que é disso que ele está falando dos milagres, né? A gente não vai ficar, eles não deveriam ficar se lembrando. E também do versículo 19, é engraçado, tipo, que até, desde, assim, a Bíblia tá ali, né? Mas Deus tem um momento certo para mostrar pra gente, assim, isso daqui que tá escrito é agora para vocês, é nesse momento que isso... Direciona, né? Isso, a direção, isso nesse momento que se aplica. Então, é isso mesmo que vocês falaram, né? Sobre que não estão percebendo, né? O mover que eu estou fazendo. Então, também um tipo de confronto também, né? Para a gente perceber, para a gente se atentar àquilo que ele está querendo mostrar para a gente. O versículo 8. Versículo 8. O terceiro. Eu acho que bem. Obrigada. Eu acho que é bem forte também, né? Porque tá falando que tem olhos, tem ouvidos, mas é cego e não ouve, né? Então, eu acho que o que a Megumi falou do sentido espiritual é bem isso mesmo, porque, não sei, levando para esse contexto aqui, eu também não consigo saber bem sobre o que era, né? O tio falou sobre, também está relacionado com o Êxodo, mas, tipo, aplicando para hoje mesmo, tem uma verdade, assim, que eu sempre fico me lembrando, né, que Deus está falando. Ele está falando pra gente, como no versículo 19, ele está mostrando, mas muitas vezes a gente não consegue perceber, não consegue ver, não consegue ouvir. Então, é isso mesmo, se encher do Espírito Santo para perceber. Ok. É difícil falar por último, porque já foi bastante explanado, né? O que eu estava concluindo antes do corte, né, estava relacionado aí com o novo, né? O novo de hoje, né? Dentro do que eu tenho entendido com relação ao que a gente está estudando. Hoje nós estamos num novo formato de comunhão, nós estamos num novo formato de receber a palavra, né? Antigamente a gente estava meio que limitado, vamos dizer assim, às palavras que a gente recebia através dos cultos presenciais, né? E dos encontros do grupo pequeno. Mas com essa pandemia, o que tem de live, de vídeo, de podcast disponível na internet para a gente se alimentar a cada momento, isso do meu ponto de vista, algo bem novo que Deus está trazendo para a gente, né? E aqueles que não estiverem abertos a isso e que não buscarem, né, vão estar ainda presos ao passado, né? Outra coisa também que me vem forte nesse
nesse sentido de coisas do passado é o que aconteceu justamente comigo. No momento da conversão, lá no ano da conversão, aí teve aquele estudo, teve muita coisa acontecendo, muita transformação, muita coisa boa. E vai passando o tempo, isso vai mudando, né? E a gente acaba com aquela expectativa de viver aquele momento todo instante, né? Mas Deus está sempre trazendo coisas novas e a gente tem que parar um tempo, se desvincular disso e buscar o novo, né? Então, é nesse sentido que eu entendo essa palavra, essa mensagem, dando uma visão, um resumo assim bem geral e buscando para o tempo de hoje, né? Do que eu assimilei, né? E com relação às perguntas direcionadas aos versículos, eu concordo e estou alinhado com o que vocês colocaram, isso mesmo. Ok, então vamos lá. A primeira questão, que alerta Deus dá ao seu povo no versículo 18? O grupo 1 do pastor Massachi, o que vocês conversaram sobre isso? Da primeira questão? Laura, nossa relatora. Tá. Em relação ao 18, o que é que nós conversamos e chegamos num denominador comum? É que a gente não deve viver preso ao passado, né? Trazendo para a nossa vida pessoal, minha e de cada um que estava no grupo que está aqui, Deus fez muitas coisas que a gente não imaginava que Ele fizesse. Só que se a gente viver preso no que Ele já fez, a gente vai estar limitando o poder de Deus, a ação dele sobre a nossa vida. Então, que a gente interceda e peça para que a gente deixe o Senhor conduzir a nossa vida, né? Que a gente esteja aberto para o novo, porque muito mais Ele tem para fazer por nós. E isso é uma maneira que Ele tem de nos transformar, de nos fazer ainda mais estar dependente dEle em tudo, porque a gente tira o racional nosso, que nós vamos poder fazer, e Ele é que vai estar agindo através de nós. Amém. Amém, amém. Legal. Não ficar preso ao passado, legal. O grupo 2 tem alguma coisa a acrescentar? Grupo da Anne, tem alguma coisa a mais, ou é isso mesmo? Sim, bem rapidinho. Exatamente isso que a Laura falou, mas a gente ficou ali mesmo, né, no passado, e que Deus tentava, né, alertar o povo. Na verdade, Deus estava levando o povo para a Terra Prometida, né? Para aquilo para tudo que ia ser bom para o povo, mas o povo estava apegado no passado, né? Eles queriam estar lá ainda em Israel, eles queriam estar vivendo tudo aquilo que eles viviam anteriormente, e Deus queria levar eles para o novo, e eles estavam sendo resistentes, né? Então a gente chegou à conclusão que nós não podemos ser resistentes que a gente olhe para o futuro, né? A gente olhe para aquilo que Deus quer para a nossa vida, e não para aquilo que a gente quer, né? O povo queria voltar, queria estar lá, mas Deus estava levando eles para o melhor, eles estavam sendo resistentes. Então, que nós não venhamos ter essa resistência, e sim uma entrega para aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Amém. Amém. Ok, agora a segunda questão que está ligada a essa, eu vou pedir então para o grupo 3. Grupo 3 da Kátia. O que são as coisas passadas e as coisas antigas do versículo 18, olhando o contexto aqui? Opa! Então, a gente viu aqui, falou um pouco sobre que foram os feitos de Deus, né, no Êxodo de Israel, e fala aqui nos versículos 16 e 17, né, que fala que ele preparou um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas, fez os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, enfim, o versículo 16 e 17, né, que fala desse êxodo. Legal, legal. O grupo 4 tem algo a acrescentar? O grupo do Takashi? Oi. Que deixa eu ver, anotei aqui, que o passado é aquilo, né, que já esqueceram, para esquecer o sofrimento, aquilo que já está enterrado, jazem, né, e que o Senhor fez, né, um caminho pelo mar, né, mas o que mais chamou a atenção é que aquilo já está enterrado, né, já jazem ali, né, para nunca mais, né, esse para nunca mais. E o capítulo 18, é isso, pronto. Obrigado, é isso aí. Então, olha só, pessoal, como vocês perceberam, de fato, o contexto é o 16 e 17, né?
olha só, a referência clara aqui é ao Êxodo, como o grupo 3 colocou, né? Porque olha só, quando que Deus abriu um caminho no mar, uma vereda nas águas impetuosas? Quando ele abriu o mar vermelho, né? Para os israelitas passarem. E o 17 está dizendo que os carros de guerra e os cavalos do faraó, o exército, a força, eles foram atrás do povo de Deus, mas Deus fechou o mar e por isso eles jazem lá no fundo do mar, né? Então eles morreram todos, né? Estão extintos e apagados como um pavio. Olha só que interessante. Deus está dizendo, porque para qualquer um do povo de Israel, se for para, nesse tempo que Isaías está dizendo, dizer assim, olha, cite o maior milagre que Deus já fez. A maioria do povo de Israel diria o quê? Que o maior milagre foi a abertura do Mar Vermelho. Um momento em que eles estavam perdidos, né? O faraó estava vindo atrás e o mar se abriu. É verdade que o Rio Jordão se abriu depois com Josué? É verdade. Mas o Mar Vermelho é muito maior do que... O Rio Jordão, na verdade, ele quem já foi em Israel, eu nunca fui, mas com a graça de Deus, Deus vai abençoar um dia, a gente vai conhecer lá em loco, né? Mas tem lugares que o Rio Jordão dá para passar a pé. Dá, inclusive, uma espécie de um igarapé, né? Aqui na nossa região, então, seria igarapé, porque para nós Rio é Rio Negro, né? Rio Amazonas, né? Então, a travessia do Mar Vermelho foi a maior coisa que Deus tinha feito na história do povo, né? Uma das maiores. É lógico que a gente vai poder citar N outros milagres, mas um tremendo milagre foi esse. Então, isso chama muita atenção, irmãos, porque como foi colocado pela Laura, né, no grupo 1, né, realmente, quando Deus diz assim, não se apegue ao passado, ele não está dizendo assim, não se apegue aos pecados do passado. Não se apegue às tragédias que aconteceram, uma experiência negativa. É claro que também a gente não pode se apegar a isso, tá certo? Outros textos vão falar sobre isso. Por exemplo, o texto que fala quem põe a mão no arado e olha para trás, está se referindo ao quê? A não se apegar à vida passada. Você que se comprometeu com Jesus, não fique pensando, poxa, naquele tempo eu podia pecar à vontade, eu cometi o pecado, porque o povo de Israel também fez isso, né? Mas nesse contexto aqui não é isso. São as bênçãos de Deus. Então, olha só, uma bênção de Deus, em um tempo, pode se tornar um obstáculo mais na frente para experimentar uma outra bênção de Deus. Se eu fico apegado a algo que Deus fez, se não quero abrir mão daquilo, isso pode ser um obstáculo para o novo que Deus está dizendo. Então, aqui no tempo de Isaías está bem claro. Eu vou fazer algo novo. Estou fazendo algo novo. Vou fazer, não, já estou fazendo, né? E para vocês experimentarem isso, então, não se apeguem. O versículo 18 é muito claro, né? Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Estou usando a NAA, né? A Nova Almeida Atualizada. Então, alguém disse essa frase que é muito usada, né? O inimigo do excelente é o muito bom. O inimigo do excelente não é o ruim todo mundo vai abandonar, né? Essa frase é usada muito em treinamento corporativo, né? Não, a gente não pode se apegar a alguma coisa, se a gente quer experimentar algo melhor e maior de Deus, a gente não pode ficar totalmente apegado a algo que ele já fez, É claro que cada um deve aplicar isso na sua vida, e a gente como igreja, a gente precisa aplicar isso. Normalmente, já vou dizer uma coisa, a igreja é uma das, já falei isso algumas vezes, mas é uma vou chamar assim, uma das entidades sociais mais resistentes a mudanças. Em parte está correto isso, porque a gente não pode mudar a essência do evangelho. O que é certo, era certo no tempo de Jesus, é certo hoje, e no século que vem, se Jesus não voltar, continua sendo certo, tá certo? Então a essência, os princípios não mudam. Mas a forma precisa mudar. A forma, senão a gente perde o princípio. Então, um outro texto que Jesus fala isso, por exemplo, de forma bem clara, aquele texto dos odres novos e dos odres velhos. Não se põe o vinho novo em odres velhos, porque senão se perde os odres e o vinho. O vinho novo só dá para ser colocado em odres novos. Qual é a referência imediata que Jesus está fazendo naquele texto?
está fazendo a religiosidade, ou melhor, a religião ao judaísmo, né? Que olha só, o judaísmo naquele tempo, hoje a gente pensa, não, o judaísmo está errado, é o cristianismo que está certo. Naquele tempo, a religião correta era o judaísmo, porque Jesus é o cumprimento então o judaísmo, os fariseus estavam com o Antigo Testamento, com a verdadeira palavra de Deus. Eles estavam totalmente apegados àquela maneira de entender, àquela maneira de viver aquelas práticas, que não reconheceram o centro do Antigo Testamento, aponta para Jesus, mas não reconheceram Jesus. Por quê? Porque justamente estavam apegados às coisas do passado, justamente porque não se deixaram ser odres novos, né? Então, nós cristãos precisamos estar sempre abertos ao novo de Deus. É claro, não é qualquer novidade, não é todo vento de doutrina, tá certo? Mas a gente tem que estar aberto. Porque eu digo e repito, se tem alguém que tem a chance de ser fariseu nos nossos dias, é você e eu. Somos nós cristãos. Eu digo sempre, eu mais ainda porque eu sou pastor, né? Então, os líderes religiosos daquele tempo que realmente foram os últimos a reconhecer, e vários não reconheceram que Jesus era o Cristo. O pecador, publicano, prostituta, ladrão, né, publicano, ladrão, corrupto, reconheceu que Jesus era o Cristo. Mas aqueles que estavam na igreja, na sinagoga, que todo sábado liam a lei, que buscavam servir e obedecer a Deus, não reconheceram. Por quê? Por causa desse ponto central. Eis que estou fazendo algo novo, então vocês precisam, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, e tem mais coisa pela frente que a gente vai falar. Mas isso é uma coisa muito importante. Então, eu digo sempre, se tem uma coisa chave para um cristão, é ser aberto à mudança. Sabe por quê? Porque cristianismo, discipulado é mudança. Discipulado é o quê? É ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, cada vez mais você tem que abrir mão do que não parece com Jesus e assumir aquilo, deixar Deus fazer você ficar mais parecido com Jesus. Se qualquer um de nós, se você olhar para a sua vida 2, 3, 4 anos atrás e não houver muita diferença para a sua vida hoje, você está fora do centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é sempre ir mudando, cada vez mais semelhante a Jesus. Então, não importa quanto tempo você tem de vida cristã, não importa se você é pastor, eu sou pastor, especialmente para... Não importa, se eu não estou mudando, alguma coisa está errada, né? Eu estou fechado ao novo que Deus quer fazer. Por isso, mudança, novo, está na essência do que é discipulado e do que Deus quer fazer na sua e na minha vida, tá certo? Então, esse é um ponto fundamental. Bom, temos pouco tempo, vamos correr aqui. Qual outro alerta que Deus dá ao seu povo no versículo 19? Grupo 5 da Sumie. A terceira questão. Bom, então, aqui, vou ler o versículo 19, rapidamente. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Bom, o que a gente conversou, a gente coincidiu que, no geral, o povo precisava esquecer do passado e ver que tinha algo muito maior em frente. Eu pensei, assim, no nascimento de Jesus Cristo e principalmente na morte dele, né? Porque, por mais que tenham acontecido grandes milagres, grandes coisas que Deus tinha feito para o povo israelense no passado, e ainda haveriam outras grandes coisas que eles não poderiam ficar presos ao passado para que não percebessem essas coisas futuras. E a maior coisa delas é a vida de Jesus Cristo e a morte dele que rendeu a nossa salvação, né? Então, foi isso que a gente conversou sobre esse futuro que eles não estavam percebendo, né? O que eles precisavam era priorizar Jesus, priorizar Deus. Bom, Jesus eles ainda não conheciam, né? Mas eles precisavam priorizar a vida de Deus e os planos de Deus para a vida dele, para o futuro, principalmente, né? E não ficar preso ao passado, como todo mundo já falou aí. E é isso aí.
Legal, Lucas. Valeu. O grupo 1 tem algo a acrescentar nessa questão 3? Não? Ok, a Laura está dizendo que é isso aí mesmo. Tá, ok. Tá. Então, olha só, esse outro alerta é o pessoal não perceber, né? Como o Lucas falou. Primeiro problema é a gente estar fechado a algo que Deus quer fazer. O segundo problema é a gente nem se dar conta e nem enxergar aquilo que Deus está fazendo. É uma coisa que pode acontecer. Deus pode estar abrindo o caminho do deserto. Deus pode estar fazendo rios fluírem no meio da terra árida e ainda assim a gente não perceber, a gente não se dar conta. É o que diz o versículo 19, né? E aí vamos já direto para a última questão. Por que será que eles não estavam percebendo o novo que Deus estava já fazendo, né? Por que eles não estavam percebendo? Eu vou pedir para, então, o grupo 2 responder essa quarta questão. O povo estava preso no passado, né? Eles estavam presos nas coisas passadas. Por conta disso, eles não conseguiriam ver o novo que Deus tinha para eles. Amém? Amém. Obrigado. O grupo 3 tem algo a acrescentar? O que a gente entendeu foi que no versículo 8 está falando de uma contradição, né? E aí o que eu entendi foi que isso está se referindo a alguma coisa espiritual, né? Uma questão assim do mover de Deus. Então, eles não estavam caindo a ficha, né? Porque acho que estavam muito apegados a coisas aqui na Terra, né? Nesse sentido. Não estavam olhando para as coisas de Deus. Ok, legal. Que palavra vocês usariam? Algum grupo usou alguma palavra? Se você fosse dar um diagnóstico aqui, ó, eles estão com uma doença. Que doença é essa, né? Se olhar esse versículo 8. Falta de fé. Ok, falta de fé. Falta de fé, acho que tem e a ver não com crer. isso. Não E crer, não né? Legal. Que outro nome a gente poderia dar? Além de falta... Acho que falta de fé realmente é uma causa disso, mas o 43:8 está dizendo de que doenças que a gente poderia falar? Cegueira e de surdez, né? Cegueira e surdez, né? Cegueira por e falta surdez, de fé, né? Sim, por favor, Milena, desculpa, eu cortei você estava falando. Sim. Desculpa. A gente, no grupo, né, relacionou o seguinte, porque, né, a cegueira, o pecado cega, né? O pecado cega quando não bate com a vontade da pessoa, a vontade de Deus e a vontade da pessoa, não quero ver, não quero ouvir, né? E as distrações do mundo, né? As distrações do mundo também fazem com que o ser humano fique cego e fique surdo. Né? Então, mas resumindo, é o pecado, né? O pecado do ego, é o pecado do mundo, né? E isso faz com que as pessoas fiquem cegas e fiquem surdas, porque as coisas atrativas do mundo que você já viveu também faz com que você não veja nem escute, né? Principalmente quando vai contra a sua vontade, né? E o que você não conhece, né? O ser humano tem muito medo do desconhecido, né? E de sofrer. É isso. Legal, ok. Olha só, várias coisas foram colocadas aqui no chat também, você pode olhar. De fato, olha só, o que eles estavam sofrendo de cegueira espiritual, de surdez espiritual. O que significa isso? Significa que nem tudo, a maneira como a gente enxerga com os nossos olhos naturais e com a nossa mente natural, não necessariamente é a realidade. É um erro, nós que somos cristãos, pegar a máxima da ciência, né? A ciência é o seguinte, o que você vê, o que você comprova é a realidade. Mas qual é o erro da ciência? É desconsiderar que a realidade muito maior e muito superior é a espiritual, não é a realidade material. Eu já disse isso, por que a realidade espiritual certamente é muito superior? Porque Deus é espírito, irmãos. Deus é a realidade espiritual. E Deus é infinito. E a gente foi... Então, no início só havia realidade espiritual, porque no início só havia Deus, né? Então, a única realidade que existia é Deus. Por isso, a realidade espiritual ela é pré-existente
ela é infinitamente maior e está infinitamente acima da realidade material. Claro que você tem que ter o equilíbrio, não é para você achar que tudo que aconteça seja espiritual, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós cristãos, a gente vai incorrer em sério problema de cegueira espiritual, de surdez espiritual, se nós acharmos que a realidade é aquilo que a gente enxerga, que a verdade é aquilo que a gente raciocina, aquilo que a gente conclui. Esse é um grande e grave erro, né? Não, e que é o que está sendo dito aqui. Por que eles não percebiam? Porque logo no mesmo capítulo antes, Deus já tinha trazido essa palavra. Deus está dizendo, olha, vocês são um povo que tem olhos, mas não conseguem ver. Vocês têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Porque vocês, em outras palavras, sabe o que significa, irmãos? É a incapacidade de ver o que Deus vê. A realidade real mesmo é aquilo que Deus vê. Não é aquilo que eu e você vemos. Não, é a incapacidade de ver o que Deus vê e de ver as questões espirituais e a incapacidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção de Deus. Por isso que fica claro, a gente acabamos de meditar sobre isso no sermão hoje, domingo passado também, né? Por isso que é tão central, irmão, é a gente ter intimidade com o Senhor. Isso é prioridade zero, por quê? Porque é só assim que a gente consegue ver o que Deus vê e ouvir de Deus o que tem que ser feito, né? Sem intimidade com o Senhor, todos nós somos cegos e surdos, né? Sem intimidade com o Senhor, porque a única forma de você ver espiritualmente é através do Espírito de Deus em você. É o Espírito de Deus que te capacita. Por isso mesmo, o pecado, ele é um dos impedimentos a isso, né? Porque o pecado justamente impede a nossa comunhão com Deus. E por isso mesmo, como foi colocado, né, o grupo da Luísa, a fé é uma questão central. Realmente, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível ter um relacionamento de intimidade com Ele. Mas isso que eu queria colocar, olha, Deus está... Então, vamos resumir, e já estamos chegando aqui, falta 3 minutos para encerrar o nosso tempo de 1 hora de aula, né? Vamos resumir aqui, olha, o que o texto está dizendo? Esse é um tempo que Deus está fazendo algo novo. Esse algo novo que Deus está fazendo é no meio do deserto e no meio da aridez. É no meio do sofrimento, é no meio da situação de pandemia toda que a gente está vivendo. E o que Deus quer fazer e está fazendo é estabelecer um caminho. Então Deus tem um plano, tem direção, tem caminho, onde não tem caminho. O deserto é um lugar que não tem estradas, não tem caminho, né? E Deus também está colocando rios na terra árida, suprindo necessidades. E, na verdade, para mim, a melhor interpretação, na minha opinião pessoal, é que é o Espírito de Deus. A água simboliza muitas vezes isso. E muitas vezes a água na terra árida tem a ver com um derramar do Espírito de Deus. Deus está fazendo isso já. Então, primeira coisa que a gente tem que acontecer, a gente tem que ver isso. Nós precisamos ter a intimidade e a comunhão com Deus para que a gente possa perceber esse caminho, perceber o que Deus está fazendo. A gente tem que ter os ouvidos destampados para a gente ouvir a voz de Deus e caminhar naquilo que Deus está querendo que a gente caminhe. E também é importante, outro alerta que Deus dá, é que a gente não se apegue ao que Ele já fez. O que Ele já fez, amém, louve a Deus, glorifique o nome dEle, é motivo de gratidão e de louvor, mas não pode ser empecilho para o novo que Deus já está fazendo e que Ele quer fazer. Então, em resumo, o que esse texto diz é isso. Bom, eu estou aplicando, como eu disse, eu entendo que é um texto profético para nós, estou aplicando diretamente para a sua e para a minha vida agora, né? No contexto, se aplicou ao povo de Israel num tempo em que eles estavam escravizados na Babilônia. Então, o contexto, se você olhar um pouquinho atrás, versículo 14 em diante, do qual faz parte essa profecia, Deus dizendo que libertaria do jugo da Babilônia. Libertaria do jugo da Babilônia e eles voltariam de novo. Então, o novo a gente já sabe, é o retorno do povo à terra prometida e como muito bem colocou Lucas, né? Isso tudo em preparo para que viesse o Salvador. Irmãos, o jugo na Babilônia teve um papel fundamental, importantíssimo no povo de Deus, que foi eliminar toda idolatria.
O jugo na Babilônia, ele curou o povo da idolatria. Antes, o principal problema, qual era o principal pecado do povo? Idolatria. Depois você não vê mais nenhum problema de idolatria. Depois o problema é religiosidade, o problema é os fariseus e assim por diante, né? Mas você não vê mais idolatria. Eu acho que por isso esse é um outro ponto a gente se perguntar, né? Será que existe algum ídolo no meu coração, né? Será que eu estou... E às vezes justamente uma coisa boa que Deus fez atrás pode se tornar um ídolo, né? Por isso que ele está dizendo, não se apegue às coisas do passado, àquilo que já foi. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar meditando. Esse texto é o pontapé inicial. É o texto que está dizendo, olha, Deus está dando uma direção nova para nós. Então cabe a nós perceber a intimidade com Deus, perceber o caminho no deserto, perceber o fluir do Espírito. Se o rio está correndo para lá, pula nesse rio e vai junto, né? Seja levado pelo mover de Deus. Agora, a partir da aula que vem, nós vamos começar a ver aquilo que nós temos entendido. Eu estou dizendo porque eu tenho compartilhado isso com o conselho, a gente tem conversado um pouco, não está dando para conversar muito, mas aquilo que nós estamos entendendo que é esse direcionamento. Que são princípios da palavra, vão ser sempre princípios da palavra, mas depois a gente vai conversando melhor sobre isso. Amém, irmãos? Então nós vamos terminar agora com uma oração, e eu vou pedir para Eliane. Eliane, se ora por nós para terminar esse momento, por favor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, entramos em oração para lhe agradecer por esse momento que estivemos, momentos de comunhão, de aprender cada vez mais sobre a tua palavra, de ouvir a tua voz, Pai, para ser direcionados para o que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa igreja, e como podemos praticar isso no nosso dia a dia, Pai. Que o Senhor tire todas as vendas, tudo que não conseguimos ver, que não conseguimos ouvir, Pai, para que cada vez mais estejamos sensíveis para ouvir a Tua voz, para a gente Amém, ver o que o Senhor quer fazer, estar de ouvidos e olhos abertos, Pai, para tanto saber o que o Senhor quer fazer, como nós possamos praticar isso e aplicar no nosso dia a dia, Pai, que não sejamos como aquele povo que não conseguia ver, que reclamava, que murmurava, mas que nós possamos estar em profundo relacionamento contigo, Pai, para o que o Senhor quer no nosso caminho, e que a gente consiga aprofundar o nosso relacionamento, Pai, para que nós consigamos percorrer essa estrada, Pai, que nós possamos receber essas águas, Pai, esses rios na nossa estrada seca, e que nós possamos cada vez mais ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Continue nos direcionando e que nós possamos, Pai, caminhar diante do que o Senhor quer, fortalecendo a nossa fé, crendo, Pai, sempre no impossível, no que não conseguimos ver, mas crendo que muito mais o Senhor está fazendo Amém. E ainda vai fazer por nós, Pai, que fortalecemos cada vez a nossa fé e aprofundamos nosso relacionamento contigo, Pai. Pedimos direcionamento sobre cada um que estar aqui, Pai, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe a nossa semana, Pai, e que o Senhor esteja no controle de tudo, direcionando a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Amém. Amen. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.